Escute esta oração de proteção. Deus luta por nós. Não precisa mais ter medo. Oremos. Pai, neste momento, antes de qualquer palavra ser ouvida, nós nos voltamos a Ti. Aquieta agora toda a mente acelerada. Silencia todo pensamento que não vem de Ti. Acalma o coração que chegou aqui cansado, preocupado e com medo. Toca, Senhor, onde ninguém vê. Alcança agora essa alma que está tentando ser forte por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Que a Tua presença invada este ambiente, que toda ansiedade perca força e que uma paz que excede todo entendimento comece a tomar conta deste coração agora. Meu Deus, visita essa pessoa que está ouvindo essa oração. Onde há medo, libera segurança. Onde há confusão, libera direção. Onde há peso, libera descanso. E que, antes mesmo do fim deste vídeo, algo comece a mudar por dentro. Em nome de Jesus. Amém. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. É quando a mente não para, quando o coração vive em alerta, quando você tenta descansar, mas algo dentro de você continua preocupado, como se estivesse esperando algo dar errado. E talvez você esteja exatamente assim agora, com medo do que pode acontecer, preocupado com situações que ainda nem chegaram, tentando manter o controle de tudo, mas sentindo que está perdendo forças aos poucos. E o mais difícil não é nem o problema em si, é o que ele causa dentro de você. É essa sensação constante de que algo está fora do lugar, né? De que você precisa estar sempre preparado, sempre alerta, sempre tentando evitar o pior. E isso vai drenando sua paz, tirando sua leveza, enfraquecendo sua fé sem que você perceba. Mas existe uma verdade que o medo tenta esconder de você. Existe uma realidade espiritual que muda tudo quando você entende. Deus não te chamou para viver assim. Deus não te chamou para viver em estado de tensão. Deus não te chamou para carregar sozinho aquilo que Ele já decidiu lutar por você. E hoje, você não está aqui por acaso. Existe um chamado acontecendo neste momento. Deus está te trazendo para um lugar de proteção, de descanso e de confiança. E ao longo deste vídeo, algo vai acontecer dentro de você, o medo vai começar a perder força. A sua fé vai ser reacendida e uma certeza vai se firmar no seu coração. Você não está sozinho nessa batalha. Porque quando Deus entra na guerra, a lógica muda. Quando Deus se levanta, aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. E quando você entende que Ele está lutando por você, o medo perde o direito de governar seus pensamentos. Agora, prepare o seu coração. O que está prestes a acontecer aqui não é apenas uma mensagem, é um processo. É Deus te conduzindo passo a passo para um lugar onde a paz vence o medo. Ore novamente comigo neste momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Não com palavras ensaiadas, mas com um coração que precisa de Ti agora. Olha para essa pessoa que está ouvindo, Senhor. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela mente dela hoje, cada preocupação que ela não contou para ninguém, cada medo que ela tentou esconder até de si mesma. Nada está oculto diante dos Teus olhos. Neste momento, eu te peço, entra agora nesse lugar interior onde a ansiedade tem feito morada. Toca na raiz desse medo, não apenas nos sintomas. Aquieta aquilo que está agitado por dentro. Há uma guerra acontecendo na mente, há um cansaço emocional que ninguém vê, mas o Senhor vê. E é por isso que nós clamamos agora. Libera paz, uma paz real, profunda, que não depende das circunstâncias. Em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento de medo que tem se levantado contra essa vida. Todo cenário negativo que tem sido alimentado pela ansiedade, toda expectativa ruim, toda a sensação de que algo vai dar errado, que isso perca força agora, que a Tua verdade ocupe esse espaço, que a Tua presença invada esse coração de forma tão forte que o medo não encontre mais lugar para permanecer. Senhor, cobre essa pessoa com a Tua proteção. Guarda a mente, guarda as emoções, guarda o coração, coloca uma muralha espiritual ao redor dela, da casa dela, da família dela. Onde havia vulnerabilidade, estabelece segurança. Onde havia inquietação, estabelece descanso. E acima de tudo, desperta agora uma consciência espiritual. O Senhor está aqui. O Senhor está presente. O Senhor não abandonou essa vida. Pelo contrário, o Senhor está se aproximando agora, trazendo ordem onde havia confusão, trazendo luz onde havia escuridão,
trazendo paz onde havia guerra. Que essa pessoa sinta, mesmo que de forma sutil, algo mudando dentro dela neste exato momento. Porque quando o Senhor entra, tudo começa a se alinhar. Agora, continue aqui, não saia, não se distraia, porque o que começou nessa oração vai se aprofundar. Existe algo que Deus ainda vai revelar ao seu coração, e isso vai mudar a forma como você tem enxergado tudo o que está acontecendo. O chamado invisível. Por que você está aqui? Existe algo acontecendo agora que talvez você ainda não tenha percebido por completo. Você não chegou até aqui por acaso. Em meio a tantos vídeos, tantas distrações, tantas possibilidades, você foi conduzido exatamente para este momento. E isso não é coincidência. Isso é cuidado. Deus sabe como alcançar alguém mesmo quando a pessoa não está procurando diretamente por Ele. Às vezes, Ele usa o simples para tocar o profundo. Usa um vídeo, uma palavra, um momento aparentemente comum para interromper um ciclo de pensamentos, para frear uma ansiedade crescente, para falar exatamente aquilo que o coração precisava ouvir. E se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que havia algo dentro de você pedindo isso. Talvez você não tenha colocado em palavras, mas havia um cansaço, uma inquietação, uma necessidade de encontrar paz. Havia uma pergunta silenciosa dentro de você. Será que Deus está vendo isso que estou passando? E a resposta é, Ele não apenas está vendo, Ele está intervindo. A Bíblia diz no Salmo 3, 4 e 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que Deus não está distante, indiferente ou alheio. Ele está atento. Ele percebe aquilo que ninguém percebe. Ele ouve até aquilo que você não consegue expressar. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque, de alguma forma, Deus está te chamando para um lugar mais profundo. Não apenas para te consolar, mas para te alinhar. Não apenas para aliviar o que você sente, mas para transformar a forma como você enxerga o que está vivendo. Porque existe uma diferença entre apenas sentir alívio e viver em segurança espiritual. Talvez até aqui você tenha tentado lidar com tudo sozinho, tentou controlar pensamentos, prever situações, evitar problemas, mas isso só aumentou o peso, só intensificou o medo, só deixou tudo mais difícil por dentro. E agora Deus está te convidando para algo diferente. Ele está te chamando para sair desse lugar de tensão e entrar em um lugar de confiança. Mas para isso você precisa entender algo que vai mudar completamente a sua perspectiva. O que você está sentindo não é apenas emocional, existe algo mais profundo acontecendo. E enquanto você não entender isso, o medo vai continuar tentando te dominar. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O medo não é só emoção, é um ataque à sua fé. Existe algo que você precisa entender com clareza a partir de agora. O medo não é apenas uma reação emocional. Ele não é só um sentimento passageiro causado por circunstâncias externas. O medo muitas vezes é uma tentativa silenciosa de enfraquecer a sua fé e distorcer a forma como você enxerga Deus. Perceba com atenção, o medo não apenas te faz sentir inseguro. Ele começa a construir cenários dentro da sua mente. Ele cria expectativas negativas, antecipa problemas, amplia riscos e aos poucos vai ocupando um espaço que deveria ser preenchido pela confiança em Deus. Quando você menos percebe, sua mente está dominada por possibilidades que ainda nem aconteceram, mas que já estão roubando sua paz no presente. E é exatamente nesse ponto que o medo deixa de ser apenas emocional e passa a ser espiritual. A palavra de Deus é clara quando diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que aquilo que te paralisa, que te enfraquece, que te coloca em estado de constante alerta, não vem de Deus, não carrega a natureza dele. Deus não trabalha através da confusão. Deus não conduz pela ansiedade. Deus não governa através do medo. Mas então por que isso tem sido tão intenso dentro de você? Porque o medo tenta assumir um lugar que não pertence a ele. Ele tenta ocupar o centro das suas decisões. Ele tenta influenciar a forma como você reage, como você pensa, como você espera o futuro. Ele tenta te convencer de que você está sozinho, de que precisa se defender o tempo todo,
de que algo ruim está sempre prestes a acontecer, e quanto mais você alimenta esse ciclo, mais forte ele se torna. Só que existe uma verdade que quebra esse padrão. O medo só permanece onde a verdade ainda não foi plenamente estabelecida. E é por isso que Deus está falando com você agora. Porque Ele não quer apenas te acalmar por alguns minutos. Ele quer alinhar sua mente com a verdade dele. Ele quer restaurar dentro de você uma base sólida, onde o medo não consegue se sustentar. Você não foi criado para viver em estado de alerta constante. Você não foi chamado para caminhar tentando prever o pior. Você não precisa carregar essa tensão dentro de você como se fosse algo normal. Existe um outro lugar, um lugar onde sua mente descansa, mesmo quando existem desafios ao redor. Um lugar onde sua confiança não depende do que você vê, mas de quem Deus é. E isso começa quando você entende algo que o medo tenta esconder a todo custo. Se o medo não vem de Deus, então Deus quer liberar algo completamente diferente sobre a sua vida agora. E é exatamente isso que você precisa enxergar no próximo momento. A verdade que o medo esconde, Deus luta por você. Agora preste muita atenção no que vai ser revelado aqui. Porque isso tem o poder de mudar completamente a forma como você tem vivido seus dias. O medo tenta esconder uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Você não está lutando sozinho. A palavra de Deus declara em Êxodo capítulo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso não é uma frase simbólica, isso é uma instrução espiritual. Deus não apenas observa a sua luta, Ele entra nela. Ele não apenas se compadece, Ele intervém, mas existe algo profundo nesse versículo que muitas pessoas ignoram. Quando Deus diz, vos calareis, Ele não está falando apenas de silêncio externo, Ele está falando de um posicionamento interior. É um chamado para silenciar a ansiedade, calar o desespero, interromper o ciclo de pensamentos que insistem em assumir o controle. Porque enquanto a sua mente está em guerra, tentando resolver tudo, tentando prever tudo, tentando controlar tudo, você não consegue perceber que Deus já está se movendo. E é exatamente isso que o medo quer evitar. O medo quer te manter ocupado com cenários, preocupado com possibilidades, sobrecarregado com responsabilidades que não são suas. Ele quer te fazer acreditar que se você não tiver no controle, tudo vai dar errado. Ele quer te convencer de que você precisa lutar sozinho. Mas isso não é verdade. Existem batalhas que não são suas para lutar. Existem situações que não serão resolvidas pela sua força, pela sua inteligência ou pelo seu esforço constante. Existem cenários onde o agir de Deus é o único caminho. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a perceber que não precisa carregar tudo. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo. Você começa a perceber que existe um lugar de descanso mesmo no meio da luta. Isso não significa que não existem desafios. Isso não significa que não existem momentos difíceis. Significa que no meio de tudo isso, Deus está ativo. Deus está presente. Deus está lutando por você de formas que você ainda não consegue ver. E talvez seja exatamente por isso que você tem se sentido tão cansado. Porque sem perceber, você tem tentado assumir uma posição que nunca foi sua. Tem tentado resolver no braço aquilo que deveria ser entregue. Tem tentado controlar aquilo que só Deus pode governar. E isso gera um peso insustentável. Mas agora Deus está te convidando para reposicionar o seu coração. Não é sobre desistir. É sobre confiar. Não é sobre ignorar a realidade. É sobre enxergar além dela. Não é sobre ficar passivo. É sobre saber quem está no controle. E quando essa verdade começa a se estabelecer dentro de você, o medo perde espaço. Porque o medo só cresce quando você acredita que está sozinho, só que você não está. E existe uma razão pela qual você tem se sentido tão sobrecarregado tentando segurar tudo. É exatamente isso que vamos trazer à luz agora. Existe um tipo de cansaço que não vem do esforço físico, mas do excesso de responsabilidade emocional que você assumiu sem perceber. É o peso de tentar antecipar tudo, né? De querer prever cada detalhe, de sentir que precisa estar sempre pronto para evitar o pior. É como se sua mente nunca desligasse.
como se estivesse constantemente trabalhando para proteger você de algo que ainda nem aconteceu. E isso vai te esgotando por dentro. Você tenta organizar, tenta entender, tenta encontrar respostas, tenta se preparar. Só que quanto mais você tenta controlar, mais percebe que existem coisas que fogem do seu alcance. E isso gera ainda mais ansiedade, ainda mais tensão, ainda mais medo. Esse ciclo não para sozinho, porque no fundo existe uma crença silenciosa operando dentro de você. Se eu não controlar, algo vai dar errado, e essa crença vai te mantendo em um estado de vigilância constante, como se descansar fosse perigoso, como se soltar fosse arriscado demais. Mas essa não é a vida que Deus planejou para você. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que existe um limite para aquilo que você consegue compreender e controlar. E quando você tenta ultrapassar esse limite, você entra em um lugar de desgaste, porque você foi criado para confiar, não para carregar tudo sozinho. Quando você tenta assumir o controle absoluto da sua vida, você se coloca em uma posição que pertence a Deus, e isso gera um peso que sua alma não foi feita para sustentar. É por isso que você se sente cansado mesmo quando não fez nada fisicamente exaustivo. É por isso que às vezes você deita para descansar, mas sua mente continua acelerada. Não é falta de força, é excesso de carga. E Deus não está te pedindo mais esforço. Deus está te chamando para um lugar de entrega. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle. A responsabilidade você mantém, o controle você entrega, a responsabilidade te posiciona, o controle te sobrecarrega. E enquanto você não fizer essa separação, você continuará vivendo nesse ciclo de tensão. Mas existe um caminho diferente. Existe um lugar onde você continua vivendo, continua caminhando, continua enfrentando desafios, mas sem esse peso constante dentro de você. Um lugar onde sua segurança não vem da sua capacidade de prever tudo, mas da certeza de que Deus está cuidando de tudo. E isso muda completamente a forma como você vive. Só que para acessar esse lugar, você precisa ajustar uma expectativa muito importante. Porque talvez, sem perceber, você esteja esperando algo que Deus nunca prometeu. E é exatamente isso que precisa ser alinhado agora. Proteção não é ausência de luta, é presença de Deus. Existe uma expectativa silenciosa que muitas vezes alimenta o medo dentro de você. A ideia de que se Deus está protegendo, então nada difícil deveria acontecer. Como se a proteção fosse sinônimo de ausência de problemas. E quando a realidade não corresponde a isso, o coração se confunde, a fé se enfraquece e o medo ganha espaço. Mas essa expectativa ela precisa ser alinhada. A proteção de Deus não significa uma vida sem desafios, significa uma vida guardada mesmo dentro deles. Significa que, ainda que existam batalhas, você não está exposto, ainda que existam momentos difíceis, você não está desamparado. Ainda que o cenário pareça incerto, existe uma presença constante sustentando você. A palavra de Deus ele revela isso de forma muito clara no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba o detalhe, o vale não desaparece, o caminho não muda. O que muda é a presença. E é essa presença que transforma tudo. O medo tenta fazer você focar no vale. Deus quer que você perceba quem está com você dentro dele. Quando você entende isso, algo começa a se ajustar dentro de você. A sua segurança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar na companhia de Deus. Você deixa de buscar controle absoluto e começa a viver com confiança. Você para de esperar um caminho sem desafios e começa a caminhar com a certeza de que não está sozinho em nenhum deles. E isso muda a forma como você reage, porque o medo perde força quando você percebe que não está vulnerável. Ele enfraquece quando você entende que existe uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Ele diminui quando você começa a enxergar que Deus não te abandona no meio do processo. Talvez o que tem te assustado
não seja apenas o que está acontecendo ao seu redor, mas a sensação de que você não tem proteção suficiente para lidar com isso. Mas essa sensação não é verdade. Ela é fruto de uma percepção distorcida. Porque mesmo agora, Deus está presente. Mesmo agora, Ele está aguardando você. Mesmo agora, Ele está sustentando aquilo que você acha que está prestes a desmoronar. Só que existe um detalhe importante. Nem sempre você vai conseguir ver isso com os olhos naturais. Nem sempre será perceptível de forma imediata. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, porque confundem silêncio com ausência. Mas o que você não vê não define o que está acontecendo. E é isso que precisa ser revelado agora. Quando você não vê Deus, está CM ou UBENDO. Existe um dos maiores desafios da fé e talvez você esteja exatamente nele agora, continuar confiando quando não há sinais visíveis de mudança. Quando você ora, espera, tenta manter a calma, mas aparentemente nada acontece. O cenário continua o mesmo, as respostas não chegam, e o silêncio começa a gerar dúvidas. E é nesse lugar que o medo tenta voltar, porque o medo se alimenta daquilo que você não entende. Ele usa o silêncio para sugerir abandono, ele usa a demora para sugerir ausência. Ele tenta te convencer de que se você não está vendo Deus agir, então talvez Ele não esteja fazendo nada. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus nos revela em Isaías capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Perceba isso. Deus trabalha enquanto você espera. Ele se move mesmo quando você não percebe. Ele age em dimensões que os seus olhos não conseguem alcançar. Isso significa que o silêncio não é vazio. O silêncio pode ser um ambiente de preparação. Enquanto você olha para fora e não vê mudanças, Deus pode estar organizando coisas por dentro. Enquanto você acha que está parado, Deus pode estar movendo pessoas, alinhando situações, preparando respostas que ainda não chegaram até você. E o problema é que, quando você não entende isso, você tenta preencher esse silêncio com ansiedade. Tenta antecipar respostas, tenta forçar soluções, tenta resolver por conta própria, e isso te tira do lugar de descanso e te coloca novamente no ciclo de medo. Mas existe uma escolha que você pode fazer aqui. Você pode decidir confiar mesmo sem ver. Isso não é ignorar a realidade. Isso é reconhecer que existe uma realidade maior acontecendo além daquilo que você consegue perceber. É entender que Deus não depende do seu campo de visão para agir. É aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo que o seu, mas é sempre preciso. E quando essa consciência começa a se firmar dentro de você, algo muda. A ansiedade começa a perder força, a necessidade de controle diminui. O coração começa a encontrar um tipo de descanso que não depende de respostas imediatas. Só que para isso se tornar real, você precisa dar um passo mais profundo. Porque confiar não é apenas entender. Confiar é entregar, e existe um lugar específico onde essa entrega acontece de forma verdadeira. É exatamente para esse lugar que Deus está te conduzindo agora, o lugar de entrega que desarma o medo. Agora chegamos a um ponto decisivo. Até aqui, você compreendeu, refletiu, reconheceu padrões, mas existe uma diferença entre entender e se posicionar. E é exatamente nesse momento que o seu coração é convidado a dar um passo que muda tudo, a entrega, porque enquanto você tenta manter o controle, o medo sempre terá espaço para permanecer. Ele se alimenta da necessidade de domínio, da tentativa de prever tudo, da resistência em soltar aquilo que você não consegue resolver. Mas quando a entrega acontece de verdade, algo se rompe no mundo espiritual. Entrega não é desistir da vida, não é se tornar passivo, não é ignorar responsabilidades. Entrega é reconhecer limites. É olhar para Deus e dizer com sinceridade: eu não consigo controlar isso, mas eu confio que o Senhor pode. E esse lugar é poderoso. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é uma parte da ansiedade, não é aquilo que você acha mais fácil soltar, é toda. Isso inclui
aquilo que você mais teme, aquilo que você mais tenta controlar, aquilo que mais ocupa sua mente. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Lançar exige ação. Você não solta sem intenção. Você não entrega sem decisão. Existe um movimento interior que precisa acontecer. É o momento em que você para de negociar com o medo e começa a confiar de forma consciente. E talvez neste exato momento, Deus esteja te chamando para isso, para parar de resistir, para parar de tentar resolver sozinho, para parar de carregar um peso que não foi feito para você sustentar. E isso pode parecer difícil, porque o controle dá uma falsa sensação de segurança. Parece que se você estiver atento o tempo todo, algo pode ser evitado, mas essa é uma ilusão, porque no fundo isso só aumenta o desgaste, só intensifica a ansiedade, só mantém você preso em um ciclo que não produz paz. A verdadeira segurança não está no controle, está na confiança. E quando você entrega, você abre espaço para Deus agir de forma mais clara na sua vida. Você sai do lugar de esforço constante e entra em um lugar de dependência saudável. Você permite que Deus assuma aquilo que sempre foi dele. Agora, perceba algo importante. Esse não é um momento apenas de entendimento. É um momento de decisão interior. Enquanto você está aqui, ouvindo, algo pode começar a mudar dentro de você. Talvez de forma silenciosa, talvez de forma sutil, mas real. Uma disposição de soltar, uma abertura para confiar, um desejo de não continuar carregando esse peso. E é exatamente isso que prepara o seu coração para o próximo passo. Porque agora o ambiente já não é mais o mesmo. Sua mente começou a desacelerar, seu coração começou a se abrir, e isso cria o cenário perfeito para algo mais profundo acontecer. Agora não é mais apenas sobre ouvir, agora é sobre entrar. Agora, por alguns instantes, tudo o que você precisa fazer é diminuir o ritmo. Não avance esse momento, não tente antecipar o que vem depois. Fique aqui, respire de forma consciente, inspire profundamente e segure por um instante e solte devagar. Faça isso mais uma vez. Deixe o seu corpo entender que não há ameaça imediata. Deixe a sua mente perceber que ela pode descansar por alguns segundos. Se for possível, feche os olhos. Se não puder, apenas suavize o olhar. Tire a atenção do ambiente ao redor e volte para dentro de você. Você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está entrando em um momento espiritual. E esse momento exige presença. Agora comece em silêncio a entregar aquilo que mais tem te preocupado. Não precisa organizar palavras, não precisa formular frases perfeitas. Apenas reconheça diante de Deus aquilo que tem pesado dentro de você. Talvez seja um medo específico, talvez seja uma sensação constante de insegurança. Talvez seja algo que você nem consegue explicar direito. Mas Deus entende. Ele conhece antes mesmo de você conseguir expressar. A palavra diz em Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso é uma promessa, não é uma possibilidade. É uma garantia espiritual. Então, neste momento, faça isso de forma intencional. Pegue esse peso que você tem carregado e, pela fé, entregue. Mesmo que pareça estranho no início, mesmo que sua mente tente resistir, continue. Agora alinhe seu coração com essa verdade. Você não está sozinho. Deus está presente. Ele está ouvindo. Ele está atento. E mais do que isso, Ele está pronto para agir. Mas agora vem a parte mais importante. A partir deste momento, não apenas escute. Entre nessa oração, não seja apenas alguém que observa, seja alguém que participa. Cada palavra que será declarada a partir daqui pode ser assumida por você, pode ser vivida por você, pode alcançar exatamente aquilo que você precisa. Permaneça focado, permaneça sensível, permaneça presente, porque o que vai acontecer agora não é apenas uma oração, é um encontro. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, mas agora com um posicionamento diferente. Não mais carregando pesos, não mais dominados pelo medo, mas nos apresentando com fé, com entrega e com confiança na Tua autoridade. Neste momento, eu declaro sobre essa vida, todo espírito de medo perde força agora. Toda opressão na mente,
toda a ansiedade constante, toda a sensação de perigo iminente, tudo aquilo que tem aprisionado os pensamentos, seja quebrado em nome de Jesus, porque a tua palavra declara em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é nessa verdade que nós nos firmamos agora. Onde havia confusão, estabelece clareza. Onde havia inquietação, estabelece paz. Onde havia pensamentos repetitivos de medo, estabelece silêncio. Que a mente desta pessoa seja alinhada com a tua verdade agora. Que todo pensamento que não vem de ti seja desmontado e que a tua voz comece a prevalecer dentro dela. Senhor, cobre agora essa vida com a tua proteção. Coloca a tua mão sobre a mente, sobre o coração, sobre as emoções. Guarda essa pessoa enquanto dorme, enquanto acorda, enquanto caminha, enquanto toma decisões. Que haja uma cobertura espiritual constante, visível no mundo invisível, mas real em todo o tempo. Cobre também a casa dela, Senhor, cada ambiente, cada espaço, cada detalhe, que a paz habite dentro desse lar. Que toda atmosfera pesada seja removida agora. Que todo sentimento de insegurança seja substituído por uma sensação clara de proteção. Onde havia tensão, estabelece descanso. Onde havia medo, estabelece segurança. Senhor, alcança também a família dessa pessoa. Guarda aqueles que ela ama. Protege, livra, direciona. Onde existe preocupação constante com alguém, entra agora trazendo ordem, trazendo cuidado, trazendo intervenção. Porque o Senhor não apenas vê, o Senhor age. E agora, Pai, eu declaro algo que precisa ser estabelecido com força. O Senhor está lutando por ela. Mesmo que ela não veja, o Senhor está agindo. Mesmo que tudo pareça igual, o Senhor está se movendo. Situações estão sendo alinhadas, caminhos estão sendo preparados. Respostas estão sendo geradas no invisível. Que essa pessoa sinta agora uma mudança interior, que a pressão diminua, que o peso alivie, que algo dentro dela reconheça que não precisa mais viver em estado de alerta, porque o Senhor está no controle. Pai, libera agora uma paz que não depende de explicação, uma paz que ultrapassa o entendimento humano, que invade, que envolve, que sustenta, uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta, e que a partir deste momento essa pessoa não seja mais governada pelo medo, mas guiada pela fé. Não mais conduzida pela ansiedade, mas sustentada pela tua presença. Em nome de Jesus, que essa oração não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela produza efeito real, contínuo, profundo. Amém. Agora permaneça em silêncio por alguns instantes. Não saia desse ambiente. Existe algo que Deus ainda quer fazer dentro de você. Permaneça exatamente onde você está. Não tenha pressa de sair deste momento. Existe algo precioso acontecendo aqui e muitas vezes é no silêncio que Deus fala mais profundamente. Aquieta o seu interior mais uma vez. Se algum pensamento tentar voltar, não lute com ele. Apenas volte a sua atenção para a presença de Deus. Não é sobre esforço agora. É sobre permanecer. Respire de forma tranquila. Sinta o seu corpo desacelerando. Perceba que aquele estado de alerta constante já não está mais com a mesma força. Existe uma mudança acontecendo, talvez sutil, mas real. E isso não vem de você, isso vem da presença. A palavra diz em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um convite, é uma direção, porque enquanto a mente está agitada, você não consegue perceber o que Deus está fazendo. Mas quando você aquieta, algo se revela. Agora, sem falar nada, apenas reconheça, Deus está aqui. Mesmo que você não sinta algo intenso, mesmo que não haja uma emoção forte, a presença dele não depende do que você sente. Ela é real, ela é constante, ela está acessível agora. Permaneça por alguns segundos nesse lugar. Não tente preencher o silêncio, não tente entender tudo, apenas esteja, talvez nesse exato momento, Deus esteja tocando em áreas que você nem consegue identificar. Talvez ele esteja reorganizando pensamentos, acalmando emoções, fortalecendo algo dentro de você que estava enfraquecido. E esse é um dos pontos mais importantes de tudo o que aconteceu até aqui, porque não se trata apenas de ouvir palavras,
Trata-se de permitir que Deus opere dentro de você. Agora, antes de seguirmos, perceba algo com sinceridade. O seu estado interior não é mais o mesmo de quando você começou este vídeo. Algo mudou. Talvez a intensidade do medo diminuiu. Talvez o peso já não é o mesmo. Talvez exista uma leveza que não estava ali antes. Isso é presença. E essa presença não vai embora quando o vídeo terminar. Ela permanece com você, mas agora esse momento precisa ser selado. Porque aquilo que Deus começou aqui precisa ser estabelecido com clareza dentro de você. Agora, com o coração mais alinhado, com a mente mais tranquila e com a presença de Deus estabelecida, existe algo que precisa ser declarado com clareza dentro de você. O medo não governa mais a sua mente. Aquilo que antes parecia maior, aquilo que dominava seus pensamentos, aquilo que te mantinha em estado de alerta constante, perde autoridade a partir de agora. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo foi ajustado dentro de você. Deus está lutando por você neste exato momento. Mesmo que você não veja, mesmo que ainda existam perguntas, mesmo que nem tudo esteja resolvido, existe um movimento acontecendo no invisível. Deus está trabalhando, Deus está alinhando, Deus está cuidando de detalhes que você nunca conseguiria controlar sozinho. Você está guardado. A sua vida não está solta, não está vulnerável, não está exposta como o medo tenta fazer você acreditar. Existe uma proteção sobre você, uma cobertura espiritual real, constante, ativa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Agora, leve isso com você. Quando pensamentos de medo tentarem voltar, você não reage mais da mesma forma. Você lembra da verdade? Você se reposiciona, você reconhece que não está sozinho, que não precisa assumir um controle que nunca foi seu, que existe um Deus presente, atento e atuante. Permaneça nessa paz, não volte para o estado anterior. Não permita que a ansiedade retome o espaço que foi desalojado. Sempre que necessário, volte para esse lugar. Volte para essa presença. Volte para essa consciência de que Deus está com você. E se essa oração falou com você, se algo mudou dentro de você, escreva nos comentários. Deus está lutando por mim. Isso não é apenas interação, é uma declaração de fé, é um posicionamento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair desse lugar de medo, porque aquilo que te alcançou hoje pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando agora. E continue buscando, Continue se aproximando, continue cultivando esse relacionamento com Deus. Porque quanto mais você se aproxima, menos espaço o medo encontra. Permaneça nessa paz. Deus já começou a agir.